Eu estou muito preocupado, não com a igreja adventista, mas com algumas pessoas que estão se levantando aqui na internet para falar mal da igreja adventista e até mesmo da liderança dela. Alguns dizem, por se dizer conservador, que na verdade não são conservadores, são conservadores extremistas. Amigos, deixa eu dar um conselho para você. Não siga essas pessoas. Não deixe com que essas pessoas influenciem você em dizer que a igreja adventista do sétimo dia mudou. A igreja adventista do sétimo dia, ela continua firme, forte, fiel em suas doutrinas, nos ensinamentos e na pregação do evangelho. Então, essas pessoas que estão se levantando aqui, são pessoas que se levantam de forma ignorante, tentando querer corrigir uma coisa e acaba atrapalhando na pregação do evangelho. Ou seja, são pessoas que estão criticando, achando que está fazendo o correto, mas ao contrário, estão enfraquecendo o evangelho. Estão fazendo com que a mensagem verdadeira chegue, ele interfere para que a mensagem não chegue de forma clara, de forma nítida aos corações das pessoas que estão necessitando da mensagem de salvação. Amigos, olha só, não siga essas pessoas. Essas pessoas são pessoas sem caráter, pessoas ignorantes na pregação do evangelho, que ao invés de aproximar as pessoas de Cristo, acaba afastando as pessoas de Cristo. E elas atraem seguidores para elas mesmas. Entenda uma coisa de uma vez por toda aqui. A igreja, nós estamos vivendo a última igreja aqui sobre esta terra. As 7 igrejas literais, elas existiram. E de forma simbólica, elas existem em nossos dias hoje. Inclusive, estamos vivendo no período profético da igreja de Laodiceia. E o que é mais interessante, o que me prende a atenção, é que mesmo conhecendo as profecias, mesmo sabendo dessa realidade, as pessoas estão escolhendo dizer assim, a igreja está se esfriando. Não, a igreja não está se esfriando, a igreja continua caminhando, a igreja continua avançando. A igreja, por exemplo, quando foi para chegar aqui em nosso Brasil, ela veio através da inteligência mais prática, eu vou dizer assim, o meio mais prático, mais veloz antigamente, a forma mais prática e mais veloz de se propagar o evangelho era através das literaturas. Hoje, a igreja está aproveitando todos os meios de comunicação na internet para avançar na pregação do evangelho, para que Cristo volte o mais rápido possível. Então, o meu conselho para você, amigos, não siga essas pessoas ignorantes, pessoas que não são ainda convertidas. Pessoas convertidas, elas se preocupam com o que estão falando, se pronunciando, como se comportam aqui na internet. Então tenha bastante cuidado ao você ouvir essas pessoas. Porque tem um ditado que diz assim, ó, com porco se mistura, farelo come. Entendeu? Então tenha cuidado em dizer assim, tudo bem que infelizmente na igreja tem o joio e tem o trigo, mas você precisa ter discernimento espiritual na pessoa do Espírito Santo para entender quem é joio e quem é trigo. Veja que quem é espiritual não segue essa classe de pessoas. Essas pessoas ignorantes que são alimentadas pelo sensacionalismo, que gosta de alimentar as pessoas através dos defeitos das pessoas, não da igreja, porque a igreja de Cristo, por mais que imperfeita seja, mas ela continua perfeita, é a menina dos olhos de Deus. Nós temos que entender uma coisa, estamos vivendo momentos proféticos e vivendo os momentos finais na história dessa terra. E você tem que ficar atento, vigilante, orando. Se tem algum irmão falhando, ajude ele. Se o pastor errou, pastor, olha, errou, não venha para a internet não. Isso é ridículo e ao mesmo tempo se torna pedra de tropeço na pregação do evangelho. Eu estou aqui falando, gravando esse vídeo como uma forma de desabafo, né? Ao mesmo tempo é um desabafo, mas uma orientação espiritual.
tá bom? Então tenha bastante cuidado ao você concordar. Ah, fulano tá fazendo... Não, mas a igreja tá errada mesmo. A igreja... Sim, você vai estar ajudando, atrapalhando, expondo a situação da igreja, ou do irmão, ou do pastor. Você vai estar atrapalhando, você vai estar jogando terra mais ainda. Então por que você não entra em processo de oração por essa pessoa ou pela igreja? Tem pessoas, irmãos, que infelizmente, por serem membros da igreja adventista do sétimo dia, hoje estão proibidas de pregar no púlpito porque se alimentam de raiva, se alimenta, por exemplo, das falhas da igreja, que a igreja, eu em si não sou perfeito. Então tem pessoas que estão me olhando para saber o que eu estou fazendo de errado, para depois jogar na internet, e a gente sabe que o que dá ibope hoje são essas coisas aí. Então tenha cuidado ao você seguir essas pessoas. Me dá vontade de citar cada uma dessas pessoas aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas você sabe quem abre o seu aplicativo aqui no YouTube, no Instagram, ou seja no TikTok, seja lá onde for. Essas pessoas, elas não sabem se alimentar de forma correta. E elas expõem aquilo que o coração está cheio. Não do Espírito Santo, mas de críticas, de rancor, de ódio. A espiritualidade, longe de Deus, é uma grande realidade hoje. Então, o meu conselho para você é: pregue o Evangelho, viva o Evangelho, salve pessoas do pecado para serem guiadas no serviço. É isso que nós precisamos fazer a cada dia, tá bom? A pergunta é: a forma como eu me levanto na internet, eu estou usando a ferramenta do jeito certo ou do jeito errado? Entendeu? Você sabe que qualquer coisinha aqui na internet é ligeiro, né? Ela se espalha. Então que Deus ele te abençoe, amigos. Amiga, ore, porque infelizmente temos pessoas aqui na internet que não são espirituais. São membros da igreja adventista, mas se levanta de forma disfarçada para dizer que está defendendo a igreja, mentindo. Essas pessoas mentem, entendeu? É diferente de uma pessoa espiritual para uma pessoa que não é espiritual. Pelos frutos vocês conhecem, pelos frutos vos conhecereis. Então que Deus ele te abençoe de forma especial. Se esse vídeo, por exemplo, chamou a sua atenção, trouxe um despertamento em você, trouxe um reavivamento, que você compartilhe ele para mais pessoas, tá bom? Curte para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas, porque tem muitos irmãos nossos aqui que são conservadores na igreja adventista do sétimo dia. Ser conservador é uma coisa, conservador extremista é outra coisa. São esses filhos do diabo aí, esses extremistas disfarçados, né? Assim como Deus, o Espírito Santo trabalha para salvar pessoas e leva até a igreja, o diabo também trabalha. Não porque a pessoa se converteu, se convenceu, simplesmente para serem pedras de tropeço dentro da igreja adventista do sétimo dia. E siga esses conselhos, tá bom? Ore a Deus pedindo um discernimento. Ore a Deus para que Ele lhe ajude. Porque eles mesmos, essas pessoas aí, eles mesmos usam os textos da Bíblia, espírito de profecia. Olha, o irmão usou de forma correta. Olha, cuidado. Porque o diabo usou a Bíblia que deu a entender que estava correto. Mas não. Ele forçou o texto a dizer uma coisa que não era verdade. Tá bom? Então tem pessoas usando os escritos de Ellen White, usando a própria palavra de Deus no lugar errado. Que Deus ele te abençoe, amigos, e te fortaleça em sua caminhada cristã, e permaneça firme, permaneça fiel. Saia se alguém, quando você vê alguém criticando a igreja, saia logo, porque isso não vai te ajudar em nada, tá bom? Ao contrário, essas pessoas, tem muitos irmãos e irmãs na fé aí, que estão querendo voltar para a igreja por causa desses elementos aí, filhos do diabo, filhos do capeta mesmo, estão se levantando aqui na internet para afastar essas pessoas que estão querendo voltar. Imagine aí quantos e quantas pessoas aqui na internet não pesquisam pela igreja adventista do sétimo dia e encontram os filhos do diabo desse daí criticando a igreja, a liderança. Filho do diabo mesmo, eu não tenho medo de expressar não, irmãos. Infelizmente é uma realidade. E pelos frutos a gente diz quem é a pessoa, se é filho de Deus, se é filho do diabo. Eu estou falando aqui pelos frutos da pessoa, ou das pessoas, entendeu? Então tenha cuidado, ore a Deus,
Busque ajuda através do Espírito Santo, porque essas pessoas aí são filhos do diabo mesmo, filho do lapeta. É lapeta, entendeu? Então tenha cuidado. Tem pessoas convencidas dentro da igreja e tem aquelas pessoas que são espirituais. Então você que é conservador, parabéns. Você está tendo zelo pela igreja, pela palavra. Mas você que é um conservador extremista, não sei se tem alguém aqui que está assistindo que é extremista, se converta. Busque verdadeiramente o Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai pensar em salvar as pessoas. Não de desviar o rebanho para os seus benefícios, tá bom? Então que Deus, irmãos, Ele te abençoe. Me perdoe o meu tom, é porque eu fico angustiado, fico indignado em ver essas pessoas, filho do capeta aqui na internet se levantando. Mas a gente tem que aceitar, porque infelizmente o joio tá aí no meio do trigo, né? Então a gente não pode ficar calado também em relação a essas pessoas, né? Então que Deus Ele te abençoe de forma espiritual a tua vida, em nome de Jesus.